Boa noite. É um prazer estar com vocês essa noite. Agradeço o convite do Augusto Viana e do Dr. Milton. E, bem, hoje a gente vai abordar um tema que, na realidade, é um tema do qual a gente convive com ele todos os dias, todas as horas, dentro da nossa vida profissional, dentro da nossa vida pessoal, né? Quando eu coloquei esse tema rapport, que é uma palavra de origem francesa, rapport. Na realidade, na origem francesa, ela se escreve, se fala rapporter, né, com E, que vem de uma origem francesa, que significa empatia, sintonia, né, uma ligação que você estabelece, um estreitamento de comunicação com uma outra pessoa. Então, estabelecer esse rapport é de suma importância, ainda mais na área e no segmento que vocês atuam, né? Sendo assim, eu falei, eu vou levar esse tema porque eu sou formado em neurolinguística, como Master Practitioner, e trabalho em um instituto de neurolinguística, além de exercer a minha profissão normal na área de ciências econômicas. E, além de falar de rapport, hoje eu trouxe um outro presente para vocês, que eu vou estender um pouco, além do rapport. Vou estar falando um pouco de modelagem, de alinhamento, de algumas outras técnicas também que alguns de vocês provavelmente já usam, outros não, ou não sabem que já usam, né? E vou tentar trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês, tá? É uma coisa que eu falo dentro do meu dia a dia, é que pessoas falam, como é que Bill Gates, né, é um grande conhecedor e teve o sucesso que teve, né? Como Ayrton Senna foi o grande piloto de Fórmula 1, né, como referência. Será que eu posso ser igual a ele? Pode. Qualquer um de vocês podem ser igual a ele. Desde que vocês façam as mesmas coisas que eles fizeram, né? E toda ação, todo caminho, né? Vamos melhor dizer, ele tem o caminho longo e o caminho curto e os atalhos. As técnicas da neurolinguística que eu vou apresentar vai falar disso, vai estreitar esses caminhos para fazer com que você, corretor, que sai de casa com o intuito de negociar o imóvel, né? Não vamos falar em vendas, porque eu não coloco como venda, eu uso o tema de negociação. Saia de casa com o intuito de não falar estamos em crise, né? É o que mais se fala, não está vendendo nada, não é? E isso contamina, um contamina o outro, não é isso? Vai se contaminando. Um cliente chega para você, vai conversar, aí o papo que surge, o que é? É a crise. É a crise. A crise só existe para quem quer. Para quem não quer, a gente consegue outros caminhos, né? E tentar encurtar esse caminho dentro desses alinhamentos e dentro dessas técnicas que a neurolinguística proporciona. Que uma delas é o rapport, que nada mais é do que a empatia e a sintonia que você cria com o seu cliente. Quando você pega um cliente X e ele senta na sua frente e você quer... A sua proposta o que é? Negociar, é fechar o contrato, né? Fazer com que ele preencha a ficha e assine a proposta. Esse é o objetivo final ali, né? Pelo menos, antes de efetivar a venda, é você fazer a questão da... não digo amarração, mas a proposta, né? Que gera uma entrada, alguma coisa assim. Se você der isso ou falar disso na hora errada, você perdeu a sua negociação. Então, é uma coisa que eu sempre falo nas palestras que eu dou. Pensar em assinar o papel é a última das últimas coisas que vocês têm que pensar.
esquece. A partir do momento que você tem o cliente na sua frente, o mais importante é você ouvir ele, conhecer ele, saber quem ele é, o que ele faz, o que ele procura, o que ele sente, o que a mulher dele procura muitas vezes, o que a família dele procura, e criar essa ligação, primeiramente com o seu cliente. Senta, conversa, fala tudo menos de venda, para você saber quem é ele, o que ele procura, né? Por quê? A partir do momento que você começa a estabelecer essa ligação, que eu vou apresentar as formas que pode ser estabelecida essa ligação, que você começa a falar com essa pessoa, e eu estou ali ouvindo ela mais do que falando, porque eu quero saber dela, né? O que você faz, né? E deixa ela falar, contar da história dela, e muitas vezes ela vai te contar coisas que são peças importantes dentro dessa negociação. E a partir do momento que você estabelece esse elo com o seu cliente, pode chegar uma hora, e vai chegar, e é fato, e já deve ter chegado várias vezes sem você perceber, independendo, que ele vai chegar para você, ele pode chegar para você e falar, puta, faz tempo que eu já te conheço, há 10 anos, parece que você, sabe, já te vi em algum lugar, já viu isso? Já te vi em algum lugar, você não é estranho. Por quê? Porque ele está se vendo. Porque você está estabelecendo uma conexão com ele. E quando você estabelece uma conexão grande com essa pessoa, você gera confiança. E dentro até de pesquisas e estudos mostram que a amizade e a confiança, ela estabelece um grau de negociação muito maior do que aquela pessoa que quer simplesmente falar assim, olha, eu tenho um imóvel maravilhoso para te vender. Esse imóvel assim, assim, assado. Você está sendo puramente um vendedor. Esquece imóvel. Esquece. Se sair de casa com a proposta de falar, eu vou vender imóvel, pode-se até vender. Mas o foco não é esse. O foco é você criar esse elo com o cliente. Isso é uma ferramenta muito importante. Rapport é uma palavra da origem francesa, como eu disse, que é trazer de volta ou criar uma relação de empatia, confiança e harmonia de comunicação. Rapport é a PNL. Ela é uma ciência que estuda a mente humana. Dentro da neurolinguística, nós temos várias técnicas que a gente usa dentro do nosso treinamento, e a principal e a primeira técnica que a gente usa, que é o rapport, porque a gente não consegue dar nenhum tipo de treinamento sem criar uma empatia com as pessoas, trazer os treinandos para junto da gente, criar esse grau de empatia, muitas vezes brincando, muitas vezes criando esse elo, para depois a gente agir com as técnicas de ancoragem, técnicas, que nem eu disse, de modelagem, instalando o quê? Filtros. Quando a gente está criando essa empatia, que é o rapport, é interessante, a partir do momento que a gente ouve a pessoa, ouve o cliente, a gente instalar filtros positivos dentro dele. Um exemplo, como até o nosso colega hoje comentou, né? Eu achei muito interessante. Ele chegou e comentou até comigo, e eu até falei para ele, isso você instalou um filtro no seu cliente. E que filtro foi? Olha, dentro da conversa que ele teve com o cliente, ele falou, olha, eu vou... você pode ter certeza que eu vou te mostrar... como é que foi mesmo? A questão? Isso? Que ele não tinha nenhuma urgência. A partir desse momento você vai ter urgência, porque eu vou te oferecer, né, apresentar... É tão importante, quer dizer, eu vou te mostrar imóveis que vão ser importantes para você e que vai ser urgente para você,
para você não perder aquela oportunidade, ele instalou um filtro positivo dentro da negociação, né? Isso é maravilhoso. Então, a instalação desse filtro positivo para você trazer, dizendo, olha, se você não tinha urgência até hoje, agora você vai ter, porque eu vou te mostrar os melhores imóveis. E dentro desses imóveis eu vou te mostrar os 10 melhores e você vai ficar em dúvida, e eu tenho certeza que um deles vai ser seu. E você vai perder noite de sono por causa disso, não brinca com ele. Quer dizer, você está instalando um filtro. Pode tirar o foco do cliente. Oi? Sim, sim. Mas muitas vezes, o que acontece? O cliente tem um foco de comprar. Mas muitas vezes, isso acontece até com a gente, não questão até de imóveis. Muitas vezes a pessoa para de curiosa, né, no empreendimento. Vamos? Então, mas muitas vezes, volto a repetir, ele não está com o intuito de trocar o apartamento dele, ele não está com o intuito, né, de comprar um outro imóvel, né? Mas dentro da motivação que você faz, instalando esses filtros, você pode trazer ele junto para você. Mas para que isso ocorra, antes você tem que estabelecer uma ligação. Porque você não consegue instalar um filtro em um cliente sem você criar o rapport, essa ligação de empatia com o seu cliente, né? A PNL, só de curiosidade, né? A palavra programação neurolinguística, linguística vem da palavras, a neuro é influenciar a mente e a programação é conduzir a ação. Então, nós da neurolinguística trabalhamos sempre com a ação. Como assim? Nós trabalhamos com registros. Cada cliente tem o seu registro, né? Dentro do seu subconsciente, que é o não verbal, e o verbal, que é o consciente, que é aquilo que a gente está falando, está agindo, né? Então, a neurolinguística ela trabalha com essas técnicas de fazer a ação dentro do inconsciente das pessoas. Muitas vezes, o comprador, o cliente, ele já vem com uma imagem negativa do corretor de imóveis. E essa imagem negativa, vocês têm que criar o rapport, mas de uma forma que vocês façam uma ressignificação do conceito dele, o que é um corretor de imóveis mesmo. Não é? E não simplesmente aquilo que ele tinha como conceito dentro dele. Então, a neurolinguística trabalha nisso, em acionar, ressignificar também o conceito dentro do que a pessoa tem. Você não é meramente um corretor querendo vender, você virou uma pessoa de suma importância dentro daquela negociação que ele está fazendo. Então, isso é maravilhoso, porque você acaba se tornando, entre aspas, um amigo. Se for ver, não é isso? Acaba se tornando um amigo. O rapport na corretagem, eu estabeleci da seguinte maneira: define como a conexão entre você e seu cliente de uma forma estratégica e focada na solução, tornando o momento mágico ao seu cliente. Pode entender que você pode ajudá-lo a resolver o seu problema e não estar preocupado apenas com a renegociação do imóvel. O que resolver o seu problema é, claro, ele vai ter N propostas, N imóveis, e você é uma ferramenta para tentar ajudá-lo. Dentro desse rapport, você conheceu o teu cliente, ouviu ele. Bem, vou mostrar o imóvel para ele. Olha, separei 5 imóveis para te mostrar. Foi, entrou no imóvel, mostrou o imóvel, está aqui, esse imóvel é novo. Você fala, né, aquelas coisas todas que normalmente fala, as qualidades que o imóvel tem, né? Só que se você não conhece bem o teu cliente, você vai chegar na varanda e vai falar, olha, tá vendo essa varanda aqui? É uma varanda gourmet, uma varanda legal. Aqui o senhor pode colocar um sofá aqui, né? Você pode colocar uma planta ali.
você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Mas quem disse que ele quer fazer isso ou fazer aquilo? Nós temos, né, não digo mania ou hábito, mas nós temos nosso jeito de colocar a nossa opinião na frente de tudo. Mas quem disse que o cliente quer aquilo? Quem disse que quando ele entrou lá dentro daquele imóvel, ele está visualizando aquilo? Não é? Quando você tem um sonho e você entra naquele sonho, você começa a visualizar, a imaginar o que pode ser. E a partir do momento que você corta esse sonho do teu cliente, você está quebrando o rapport. E para não quebrar esse rapport, você tem que saber o que ele gosta, ou o que a mulher dele gosta. Você vai falar de plantas, e se ele é alérgico a plantas? Você vai falar de futebol, e se ele odeia futebol? Não é? Então, uma dica que eu talvez dou para vocês, assim, que eu acho interessante: trabalhar com mensagens ou com frases subliminares. O que seria isso? Deixa ele escolher o que ele quer pensar. Olha essa varanda que maravilhosa. Imagine isso aqui, o que você pode fazer nela. Imagine como isso aqui pode ficar bonito. Não cutuca, não bota a tua opinião no sonho da pessoa. Porque senão você quebra muitas vezes aquilo. Não é? Olha esse quarto. Esse quarto que pode ser até... esse quarto, o que você tem ideia de fazer aqui? O que você já pensou? Passa a bola para ele. Pô, esse quarto aqui podia ser do meu filho. Então, seu filho, pensa aí. Fica bem legal uma decoração para o seu filho. Deixa ele pensar na decoração. Deixa ele imaginar. Que a gente já tem mania de falar: olha, aqui é legal isso, aqui é legal aquilo, isso aqui é desse jeito. Olha isso aqui embaixo, que legal. Ó. E quem falou que ele gosta daquilo ali? Não é? Aí a gente vai falar de rapport, a gente vai falar sobre os meios de comunicação de rapport, visual, sinestésico e auditivo, e aí vocês vão entender melhor isso, tudo que eu estou falando. Que nem o time pode estar ganhando e numa dessa, né, vira o jogo. Por uma coisa que você quebrou aquele elo com o teu cliente. Os elementos fundamentais para você ter esse alinhamento com o seu cliente é o contato visual, a expressão facial. Isso são técnicas um pouco mais aprofundadas, que dentro da neurolinguística a gente usa a linguagem corporal, a gente estuda isso, as técnicas. Então a gente aprende quando criar, estabelecer isso com o cliente, eu vou fazer perguntas e vou aprender a ler o corpo dele, né? Porque muitas vezes o não é sim e o sim é não, né? O verbal pode ser uma coisa, mas o não verbal é o que fala a verdade. A boca pode mentir, mas o corpo nunca mente. Nunca mente. Então, para quem tiver curiosidade, depois de conhecer mais sobre a neurolinguística e fazer até alguns cursos, é importante dentro de todas as profissões que trabalham com relacionamento humano. Muito importante. Postura, equilíbrio emocional, tom de voz, volume de voz, comunicação verbal e comunicação não verbal. O que seria tom de voz e volume de voz? Você imagina a pessoa, você tem um cliente que ele tem um tom de voz baixo e você manter uma postura mais acima, isso pode criar um desnível de rapport. Você tem que sempre chegar ao nível do teu cliente, mais ou menos. Eu dei uma palestra no Cresce da Praia Grande, e aí depois de 2 semanas, um corretor me ligou. Falou: Fernando, preciso conversar contigo, contar o que aconteceu. Eu falei: claro, pode falar. Ele falou: bem, tive um cliente lá de locação, ele chegou no meu escritório, falando alto, gesticulando, reclamando.
E, lógico, é meu cliente, né? Eu, com toda a educação, falei assim, vamos sentar aqui para conversar. Para que eu falei isso? Piorou mais ainda. Aí que o cara cresceu mais ainda. Aí ele falou, me deu estalo, eu pensei naquilo que você falou de nível, que eu falei na palestra. O que ele fez? Se comportou da mesma forma que ele. Para quê? Ele chegou no nível do cliente, dá o mesmo tom de voz, mesma postura. Começou, o que ele fez? Ele modelou o cliente foi o molde dele, o cliente chegou naquele tom de voz agressivo, ele começou a diminuir o tom, o corretor, não o cliente. O que você faz? Isso é fato, você traz a pessoa para você. Você chega no nível dele, depois você vem e vai trazendo ele para você. Diminui o tom de voz, começa a mudar sua respiração também, porque isso tudo você equaliza. E aí, a partir do momento que você vai descendo e vai acalmando, você acalma ele também. Certeza. E aí foi o que ele fez. Ele falou, você não sabe, eu fiz isso, aí eu trouxe, voltou, sentou na mesa comigo, daqui a pouco eu resolvi o problema do imóvel dele e ainda aluguei mais um. Ainda aluguei mais um dele. Ainda peguei mais um imóvel dele para administrar. O cliente ficou bravo porque ele falou igual? Não. Por quê? Porque ele estava se vendo ali, o cliente, entendeu? Naquela situação. Ele não está dizendo... Eles estavam falando no mesmo nível. Quando você chega no mesmo nível, porque se ele fica lá embaixo, o cara sobe em cima da mesa. O cara sobe em cima da mesa. Mas chegou no nível para trazer para baixo. Então ele estabeleceu essa conexão. São exemplos que eu estou dando e coisas que acontecem, que a gente ouve. E tanto... meu foco é falar de técnicas ligadas ao rapport na venda, mas são curiosidades que eu também acho que é válido a gente comentar dentro do meio de corretagem, né? A postura corporal. Eu vou falar mais para frente um pouco sobre modelagem, mas eu já vou até dar uma âncora sobre isso. A postura corporal ela é importante. De que forma? Quando você quer estabelecer essa conexão com o seu cliente, normalmente os corretores, alguns corretores, que eu já vi até exemplos, eu recebo uma pessoa de uma graduação um pouco mais importante, uma pessoa mais simples, e trabalha de forma desequilibrada, né? O cara chega lá com aquele carrãozão importado, todo não sei o quê, fala, como é que eu vou conseguir vender para um cara desse? Né? Ele se auto-menospreza, né? Então, você já começa a trabalhar de uma forma que você já cria barreiras na tua negociação. Isso acontece, isso é fato, devido aos registros que você tem, né? Os registros que você tem aqui, as suas experiências que levam aquilo, a esses bloqueios, a essas situações que você, a partir do momento, fala, eu acho que eu não vou conseguir vender. E quando você fala, não vou conseguir vender, você não vai vender. O primeiro ouvido que está ouvindo o não é o seu, não é o meu. Então, essa parte de postura corporal, equilíbrio emocional, ela é muito importante também. Você não pode passar nem superioridade e nem minoridade para a pessoa. E equalizar. Por isso que é importante você ouvir e conhecer e saber quem é aquela pessoa, né? Porque quando a gente fala, a gente pergunta, quem é você? Normalmente a gente ouve assim, né? Eu sou professor disso, eu sou aquilo lá, né? Eu sou um bom pai de família, eu sou estudioso. E quem sou eu? Eu sou Fernando, sou determinado, ponho foco e comprometimento nas coisas que eu faço, sou honesto, esse sou eu. As coisas internas, não as coisas externas. E a gente foca muito o ser externo e não o ser interno. Então, isso é muito importante levar em consideração também.
Espelhamento. Isso é uma técnica que a gente usa junto com o rapport ao mesmo tempo. Foi aquilo que eu até comentei com vocês, quando a pessoa chega para você e a gente está batendo um papo lá de 1 a 2 horas e daqui a pouco você fala, pô, eu te conheço. Parece que eu te conheço há 10 anos, né? Você parece alguém que eu conheço. É o espelhamento. É a influência positivamente do nosso cliente quando temos uma conexão que supera a verbal, sendo a melhor forma de nos tornarmos semelhantes a ele. Postura, gesto, respiração e expressão facial. Não é copiar. Sutilmente você espelha. Isso é maravilhoso, porque estou conversando contigo, você está com a mão no queixo. Se eu estiver conversando contigo, naturalmente eu pôr a mão no queixo também, eu vou criar um elo de ligação com ele, sem ele perceber. E depois ele muda a posição, e mais tarde a posição que ele mudou, eu fui lá e sutilmente modelei, né? Espelhei, eu estou criando um elo maior, que ele está se vendo ali. Porque as pessoas, cada ser é único. E por cada ser único, com seus registros e com os seus fatos acontecidos na sua vida, elas criam jeitos e criam hábitos. E você, espelhando isso, você traz a pessoa mais ainda para você. Né? Dentro da postura, de gestos, respiração e expressão facial. Não é a pessoa virar a perna para cruzar, tu já vira em seguida, né? A pessoa põe a mão na cabeça, você põe a mão na cabeça. Não é isso, mas sutilmente você está ali espelhando o jeito da pessoa. Né? Isso é bem interessante. Modelos de linguagem. A melhor resposta é uma pergunta. O que, como e quem? Os corretores me aborrecem. Mudar sua apresentação e filtros mentais. São tudo isso que eu falei para vocês. A imagem que o corretor tem, né? Aquela imagem manchada de que ele chega e fala, e fala, e fala, e fala, e quer falar que aquilo é a melhor coisa do mundo. Pode ser a melhor coisa do mundo, mas se você não conseguir deixar ele ver que é a melhor coisa do mundo, para ele não vai ser a melhor coisa do mundo. Você pode ter certeza que aquilo pode ser o melhor apartamento para ele, mas você tem que deixar ele ver aquilo. Não a sua opinião. Mudando a apresentação, o meio com que você vai conduzir essa negociação, que é muito importante. Então, a melhor resposta é uma pergunta. Sempre perguntar. Né? E principalmente as perguntas mais informais, né? De gostos, né? O que costuma fazer, o que gosta de fazer. Trabalhar com uma informalidade junto com a formalidade é bem interessante também. Perguntas fechadas e perguntas abertas. Fechadas, as respostas são curtas. Sim ou não. Então, muitas vezes uma pergunta que você possa fazer para o seu cliente, meramente um sim ou não, você já sabe qual o caminho que você vai seguir. Indo direto ao assunto, sem prolongar o diálogo e sem conhecer mais do cliente. Por quê? Que nem o vídeo que mostrou, né? Aquelas brincadeiras todas, tem um monte de fundo de verdade ali, né? Quando você começa a prolongar a conversa e a história com muita coisa que você quer ser simpático com ele, a simpatia leva a empatia e a quebra de rapport. Olha que interessante. A simpatia que você quer gerar para o seu cliente gera uma empatia. Por quê? Porque os registros dele já são daquele perfil de corretor. E a partir do momento que você começa a querer ser simpático, você está mexendo com registros dele que ele já viu aquela situação. Então, perguntas para ouvir resposta. E não coloque
né? As respostas das perguntas. Perguntas curtas. O senhor tem preferência... quando você faz uma pergunta fechada, do sim ou do não, você quer saber o sim ou não. Então, você pergunta, você gosta de local onde tem muito movimento ou pouco movimento? Eu gosto de muito movimento. Então, quer dizer, é o sim, né? E assim por aí em diante. Abertas, as respostas são mais detalhadas. O cliente pode precisar refletir para responder. Calibragem, conhecer o perfil e a necessidade de formas mais abrangentes. Voltando tudo aquilo que eu falei. Refere-se a conhecer profundamente o meio de vida que ele leva. O que ele dá, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer fazer e o que ele não quer fazer. Às vezes, meramente, o imóvel é somente para investimento, né? E se for somente para investimento, você não vai trabalhar com perguntas onde vai visar o lazer dele, e sim o retorno que ele vai ter com aquilo, não é? Que o foco dele é investimento, o que é? É dinheiro. Então, mas por qual motivo você está quer investir nesse imóvel? Qual é a tua intenção de fazer isso? E dentro disso você vai pegando informações, colhendo informações, né? E dentro dessas informações você vai conhecer melhor e vai tentar atender melhor essa necessidade do teu cliente. Com as perguntas e com detalhes, né? Quando eu falei do apartamento, onde tem a sacada, que você fala que vai ser X, Y, que é aquilo que a pessoa não quer, se você sabe os detalhes do que ele gosta, você pode até opinar lá, que você vai estar colocando um filtro nele, né? Você sabe que ele gosta de literatura, que ele adora, tem uma coleção. Nossa, eu moro em casa e eu tenho um quarto cheio de livros e eu quero mudar para um apartamento, mas meu medo é que o apartamento é menor. E eu não consigo colocar esses livros lá, porque é a minha paixão. Quando você mostrar um apartamento para ele e falar assim, olha, esse quarto, eu consigo ver perfeitamente que o senhor consegue colocar os seus livros aqui, né? Às vezes o livro dele é a paixão dele. É o que ele está mais querendo tomar mais cuidado, não é nem do quarto dele, da cama dele, mas sim dos livros deles. Tem isso? Tem, e muito. Isso é um exemplo só. 5 sentidos de representação: visual, auditivo, tato, paladar e olfato. Visual. As pessoas trabalham com 3 sentidos básicos, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Normalmente, a maioria das pessoas trabalham com o visual. Algumas pessoas trabalham com os 3, mas é uma minoria que trabalham. Mas a maioria trabalha com visual. Uma outra maioria, não tanta, vamos falar em porcentagem, 70% visual, 20% auditivo e 10% sinestésico. Sinestésico é o menor de todos, é muito difícil alguém trabalhar mais com esse sentido. E o que seria? Quando a gente fala dos meios que a pessoa funciona, se o seu cliente funciona de uma forma auditiva, não adianta você chegar para ele e mostrar um imóvel e falar para ele que aquilo ali é maravilhoso, lindo. Porque não é a prioridade do que ele trabalha. Ele trabalha com auditivo. Ele quer um local, a preferência dele é o local tranquilo. E não o melhor, o apartamento mais bonito. Tem disso? Tem. Eu já vi pessoas que falam assim, olha, eu moro nesse prédio aqui, eu não saio daqui, ou eu me mudei para esse prédio aqui mais antigo, que nem é novo, mas é por causa da localização, porque aqui não tem barulho. Ele é preocupado com o silêncio. Já alguns trabalham com o visual. E se ele trabalha com visual, por que você vai trabalhar com auditivo para ele? Então, você tem que entender de que forma que o seu cliente trabalha também, né? Lógico que a maioria das pessoas, eu já falo de antemão, que são visuais. Isso é fato. Mas você pode perder uma negociação nisso aí.
Porque uma coisa no Instituto que a gente fala, detalhes fazem a diferença. Se atentem nos pequenos detalhes. E esse detalhe do auditivo, visual e sinestésico é importantíssimo. Não é? Você está mostrando o apartamento para a pessoa e fala assim, olha, aqui é uma avenida, mas não tem muito barulho, para ele pouco importa, para ele que importa visualmente se aquilo está atendendo a necessidade dele. O sinestésico, pegar, tocar, encontrar e sentir. São aquelas pessoas que quando a gente está conversando fica batendo na gente, né? Não tem pessoas que são assim? Não consegue falar sem encostar a mão. Essas são as pessoas que têm que sentir, sinestésicas. Elas trabalham em função do tato. Então, tem pessoas que se incomodam com isso, mas não é maldade, é o jeito que ela trabalha, com toque. E se teu cliente trabalha com toque, toque também. Você está criando uma empatia com ele, você está criando uma ligação com ele. Agora, se você é sinestésico, cuidado. Cuidado. Porque senão, se você pega um auditivo e você é sinestésico, um corretor sinestésico, você está quebrando o rapport todo dia. Né? Nós não costumamos olhar para dentro da gente. Olhamos só para os outros. Lógico que o rapport tem que olhar, se atentar como o outro funciona. Mas, antes de conhecer o outro, nós temos que nos conhecer. É isso que eu acho que é o fundamental. Você quer conhecer o outro? Se conheça primeiro. Como você trabalha, como você age, como você conduz as coisas para ser congruente aquilo que você leva no seu dia a dia. Então, se você não se conhecer, não adianta querer conhecer o seu cliente. Conheça, saiba como você trabalha, para aprender a trabalhar com os outros. Mais para frente eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês que vocês vão ver que interessante. Dicas. Visual. Eu vejo o que você quer dizer. Olha que frase importante. Teu cliente é visual. Você usar a frase, concordo, eu vejo o que você está querendo dizer. Você está criando um elo. Para mim parece bom. Não é? Você fala para o teu cliente, é verdade, eu vejo o que você está querendo dizer, para mim parece bom. Uma afirmativa junto com um rapport visual com o seu cliente. Auditivo, eu escuto, isso soa paz. Você está colocando filtros e dizendo que você está escutando e está criando paz. Sinestésico, sinto que está certo. Eu não posso ou eu posso, no caso, né? Quer dizer, sinto que está certo, sinto que você está certo. Se uma pessoa é sinestésica, aquela pessoa que fala com você lá tocando, quando você for conduzir uma conversa com ela, fala, é verdade isso que você está falando, eu sinto que você está certo. A palavra certa no lugar certo. Um dos paradigmas dentro usado na neurolinguística é que toda ação e toda intenção, ela é positiva. Seja qual ela for. Né? Ali, a mãe tinha intenção positiva. Né? Qual a intenção positiva dela? Ela tinha os registros dela de que aquilo era o correto e o errado era não estudar. Não é isso? Então eu falo, a crise existe? Existe para quem quer. Né? Que isso vira uma epidemia. Não é isso? Que nem aquela história que tem... falando-se em crise, né? Acho que algum de vocês talvez possam já ter ouvido esse paralelo. Tinha uma pessoa que vendia salsicha, hot dog, naqueles carrinhos na rua, aqui num bairro em São Paulo, e era o hot dog mais famoso do bairro. Um hot dog maravilhoso.
Hot dog que pessoas vinham de outro lugar para comer. Como tem lugares que vocês devem conhecer, fala o melhor pastel, a melhor pizza, o melhor não sei o quê. Mas tinha um hot dog lá. E ele criou 3 filhos dele, um advogado, um médico e outro economista. Né? E dentro desse carrinho que ele tinha, ele conseguiu formar todos, conseguiu ter a casa dele e vendia, que era uma maravilha. Um belo dia chegou o filho dele, economista, falou: pai, vem aqui, nós estamos em crise, como é que você está usando aí essa salsicha que é muito cara? A gente tem que economizar, é época de economia. Você usa esse pão aí que poderia usar um outro tipo de pão mais barato. Nós estamos em crise, o país tem crise, a gente tem que economizar. O pai dele, né? Claro, uma pessoa humilde, lógico, dentro das referências dele criou um filho economista, falou: meu filho fez faculdade, meu filho, né, estudioso, eu vou ouvir o que o filho está falando, eu vou lá comprar uma outra salsicha, eu vou lá comprar um outro pão mais barato, né? Porque nós estamos em crise. E mudou o jeito que ele fazia aquele hot dog. Comprou ingredientes um pouco inferiores devido à crise, né? O que aconteceu? O movimento dele despencou. Despencou. Chegou um belo dia dele em casa e falou: filho, realmente você falou a verdade. A crise chegou. Então é isso que... estou falando isso com paralelo ao rapport, que estão tudo coisas ligadas, né, com relacionamento humano e a parte de modelagem, a parte de espelhamento e alinhamento. Eu trouxe para vocês, que nem eu disse, um outro... Quando antes de vir para cá, até semana passada, eu falei: eu vou dar uma incrementada e vou falar um pouco mais sobre neurolinguística. E dentro do Instituto que eu trabalho, isso é uma pirâmide que nós chamamos de pirâmide de nível neurológico. A neurolinguística trabalha nessa pirâmide, e essa pirâmide é uma ferramenta muito importante para toda pessoa que mexe com relacionamento humano, né? Toda pessoa que quer resultados diferentes na vida dela. Como é que ela funciona? A situação local... como é que eu posso dizer para vocês? Temos o ambiente, que é a base dessa pirâmide, né? Em cima do ambiente, nós temos o comportamento. Isso significa o quê? Como que você se comporta? A forma que você se comporta. Essa forma que você se comporta hoje, se você mudar esse teu comportamento, automaticamente ele vai mudar o seu ambiente. Capacidade. Se você mudar a sua capacidade, né? O seu conhecimento, as suas habilidades, você vai mudar automaticamente o seu comportamento e muda o seu ambiente também. Crenças e valores. É aí onde a coisa pega. No que você vem acreditando? O que você vem valorizando no teu trabalho? Né? Quais as crenças que limitam você a não conseguir fazer isso, a não conseguir fazer aquilo? Quais são os registros internos? Né? A pessoa chega e fala: você é assim, e você assume aquilo de uma forma, né, que carrega o dia inteiro. Eu não sou isso, mas no fundo está dizendo que você é. Então, essa parte de crenças e valores, ela é muito importante, porque se você mudar uma crença que te limita, você muda a sua capacidade, você muda o seu comportamento e você muda o seu ambiente. Identidade. Quem é você? Também pega um pouco aí. É aquilo que eu falei, quem sou eu, né? Logo no começo. As pessoas veem muito o externo dos outros e não vê o interno. Não se conhece. E se ela não se conhece, não conhece aonde são os limites, até onde ela pode chegar, se ela não consegue visualizar que aquela pessoa que fez algo errado, no fundo, ela teve uma intenção positiva,
colega de trabalho ou dentro de casa, né? Qualquer coisa, toda ação tem uma intenção positiva, você acaba mudando todos os níveis neurológicos da pirâmide. A afiliação, o que é a afiliação? A afiliação é isso, é aqui, o Cresce, é o Rotary, é o lugar onde você, é o clube que você frequenta, não é? Os lugares que você está junto em sociedade. Então, se você está numa afiliação onde preza determinada coisa, né, preza um segmento X ético, você vai estar mudando a sua identidade, quem é você está mudando algumas crenças em você, porque você está defendendo aquilo, está mudando a capacidade, né? Está tendo mais conhecimento, muda o seu comportamento e automaticamente você muda o ambiente onde você vive. Acima de filiação, a parte espiritual, essa parte a neurolinguística não mexe, não trabalha com isso. Então, a parte espiritual, o que é a parte espiritual? É religião ou é aquilo que você acredita, né? Às vezes a pessoa... eu acredito que se eu subir em cima de uma montanha e ficar meditando, aquilo me faz bem espiritualmente. Então, aquilo a gente chama de espiritual, né? Tudo aquilo que faz bem para a própria pessoa. Nós trabalhamos com a neurolinguística de afiliação para baixo. Religião, que nem futebol, que nem política, cada um cuida da sua, né? Então, isso eu trouxe de informação para vocês verem que, a partir do momento que vocês mudam um nível dessa pirâmide, se você trabalhar na parte de capacidade, você muda o comportamento ambiente. Crenças e valores é muito importante. É aqui onde tem o sucesso ou a ruína, né? Naquilo que você acredita ou naquilo que os outros acreditam e te fazem acreditar. Que nem, vou dar fazer uma brincadeirinha aqui com vocês. Se vocês me permitem, né? Eu gostaria que vocês levantassem, quem quiser, claro, o braço direito, no máximo conseguirem. Isso. Isso. Agora, por favor, estica mais um pouquinho. Mas eu já tinha pedido o máximo. Como é que vocês esticaram mais um pouquinho? Pode abaixar, obrigada. Mas eu falei, estica o máximo que vocês conseguirem. Agora, mais um pouquinho. E vocês... Mas não era o máximo que eu pedi? Não, vocês fizeram o máximo do mínimo. E é isso que a maioria das pessoas fazem aí fora. Que a gente acaba fazendo. A gente faz o mínimo do máximo, né? Quando a gente estou fazendo o máximo, não está fazendo o máximo. Você está fazendo o mínimo do máximo, porque você pode mais do que aquilo. Então, isso, lógico, é uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria, porque lá fora a gente deixa a desejar muito para a gente mesmo. E a gente fala, mas eu já fiz tudo que tinha que fazer, não fez. Você está fazendo o mínimo. Nós trabalhamos de uma forma que nós damos o máximo do máximo quando nós passamos por uma situação, né, complexa, complicada, né? Uma situação que a gente tem que empenhar aquela energia. Que nem exemplos que eu dou, né? A gente fala assim, eu fiz vários treinamentos em neurolinguística e um dos treinamentos que eu fiz, que não é só treinamento escrito, é treinamento de resistência. Então, eu fiz um dos treinamentos que é meio do mato à noite, vendado, superação, tá? Andar em fogo, piscina de gelo, são coisas que a gente acha que não consegue, só que a gente consegue, mais do que a gente imagina. Está aqui, ó, né? Então, a superação é da gente mesmo. A gente tem que se auto-superar todo dia, né? Eu acho que eu tenho quase certeza que se ela não tivesse caído, ela não tivesse dado tudo aquilo. É que nem um exemplo que eu dou, você está cansado? Tá cansado disso? Tô. Está exausto?
não consigo andar 10 passos. Olha, seu filho sofreu um acidente agora, você tem que levar ele 10 quilômetros a pé. O que você faz? Você vai. Não, você vai. Você arruma força onde não tem. Não é? E esquece que estava cansado. É isso aí. Na realidade, assim, é a crise que se cresce por quê? Porque a gente trabalha na zona de conforto. A zona de conforto é boa. É legal. É boa. É quentinha, é legal, mas a zona de conforto não te leva a lugar nenhum. E a gente se dar mais dentro do que a gente está fazendo, um pouco a mais, para quê, né? Por exemplo, alguns devem ser funcionários de alguma empresa, não dono talvez, e falar, para que eu vou ficar me empenhando aqui, né? Deixa eu terminar o dia, hoje o dia já é 2 horas, hoje não vai vender nada, não vai acontecer nada, né? Deixa para lá hoje, vou ficar aqui no computador. Uma coisa que eu aprendi e levo para mim é, a coisa mais preciosa que eu tenho hoje é o tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. E eu levo isso para mim. Tem pessoas que não sabem aproveitar o seu tempo. Falando um pouquinho mais de crenças, né? Crenças, vítimas, fracasso, algo externo. Você não pode controlar a economia, né? Que a gente está falando de crise. Você não pode controlar o poder aquisitivo da sua região. Você não pode controlar o modelo de negócio da sua empresa. Mude suas crenças, mude o resultado. Você não pode mudar o que está acontecendo no externo, mas você pode mudar o que acontece no teu interno. Mude as suas crenças, foco e comprometimento no que faz e vai chegar no resultado que você quer. Então, as crenças são muito importantes naquilo que você crê. Se você crê naquilo que o outro fala e adquire aquele registro e pega para você, aquilo vai acontecer mesmo. Então, em tempo de crise, é o tempo que se mais tem sucesso. Eu, particularmente, não tenho crise. Não penso em crise. Não ajo com crise. Por quê? A área de vocês também. O mercado está ruim de um lado, tenta agir do outro, não é? Tenta agir de forma diferente para ter resultado diferente. Tenta fazer coisas diferentes para receber coisas diferentes. Se fazer as mesmas coisas, irão ter os mesmos resultados. É aí que está, né? Sempre a mesma coisa. Então, pessoal, é isso aí. Falei um pouquinho dessa situação de neurolinguística para vocês. Eu tenho meu e-mail e esse site que é do Instituto, do qual eu faço parte. Se vocês tiverem curiosidade de entrar para conhecer um pouco mais sobre neurolinguística, a gente tem treinamento, eu dou treinamento em Itaim, moro em Santos, trabalho em Mogi, em São Paulo. Eu já vou abrir a parte de pergunta. Está aí o contato. Obrigado. Eu vou abrir. Obrigado.